Como último tópico desse capítulo sobre sistemas de partículas, nós vamos estudar sistemas de massa variável. Considere, por exemplo, um foguete no espaço, longe de qualquer planeta, sem nada. Um foguete tem massa m, velocidade v. Se ele está no meio do espaço, não tem nenhuma força externa possível. Compare, por exemplo, com um automóvel que quer acelerar para frente, você aumenta o torque no motor, isso faz com que aumente a força sobre o asfalto para trás e o asfalto te empurra para frente. Um avião não é muito diferente, o avião empurra o ar para trás através da turbina e pela terceira lei de Newton o ar empurra o avião para frente e o avião acelera para frente. O foguete não tem nada em volta que ele possa empurrar para trás, está no vácuo. Então a pergunta é como é que o foguete acelera. Então, se ele tem velocidade v nesse instante, massa m no instante t, nós queremos saber como será a velocidade dele no instante t mais dt. A resposta é que, não tendo nada em volta que ele possa empurrar para trás, o foguete carrega dentro de si o que ele vai empurrar para trás, que é o combustível que vai ser queimado e ejetado de alguma maneira. Então, no instante t mais dt, esse foguete tem tem velocidade v mais dv, e ele ejetou para fora de si um infinitésimo de massa dm, e portanto a massa dele diminuiu para m menos dm. Eu estou chamando de U maiúsculo a velocidade do material ejetado em relação ao referencial em repouso. É o mesmo referencial a partir do qual você mede a velocidade v do foguete. O combustível tem velocidade U para a direita. É claro que o combustível é injetado para trás em relação ao foguete. Já vamos calcular isso. Então, se considerarmos esse sistema aqui de partículas, o sistema foguete mais material ejetado, temos conservação de momento linear, porque quem empurra o combustível para trás é o foguete, e o foguete é empurrado para frente pelo combustível, portanto, isso aqui é um sistema de partículas que só tem forças internas. E, portanto, o momento linear total se conserva. PI igual a PF. Então, o momento linear antes eu estou chamando no instante t, é m vezes v, e o momento linear final, depois quer dizer no instante t mais dt, será a massa dm vezes essa velocidade u, mais a massa m menos dm vezes a velocidade v mais dv. Essa aqui é a primeira equação. Uzinho, estou batizando como a velocidade de ejeção do combustível. A velocidade de ejeção do combustível nada mais é do que a velocidade relativa do combustível em relação ao foguete, em módulo. Portanto, para que esse combustível vá para trás, essa velocidade do foguete tem que ser maior do que essa velocidade do combustível em relação ao referencial parado aqui. Então, Uzinho é V mais dV menos Uzão. Ou, invertendo a relação, Uzão é V mais dV menos Uzinho. Muito bem. Pegando então agora esta equação e esta equação, vamos copiá-las para o próximo slide. Estão aqui copiadas. Vamos substituir a segunda equação na primeira, onde tem Uzão. Eu vou substituir no lugar desse Uzão aqui de cima. MV, substituindo, dá essa expressão, que parece complicado, mas repare que, por exemplo, esse termo MV do lado esquerdo cancela esse M vezes V do lado direito. VDM cancela VDM, DVDM cancela DM vezes V. Sobram então os termos menos UDM e MDV. Igualando então os dois, nós chegamos que UDM igual a MDV. Podemos, por exemplo, dividir por dt dos dois lados, para obter o seguinte: dm dt é a taxa de perda de massa do foguete. Observe que isso aqui tem dimensão de massa por tempo, né? Quilograma por segundo. É quanto combustível é ejetado por unidade de tempo do foguete. Vamos chamar esse número de R. Podemos imaginar que é constante, para simplificar, para poder pensar sobre isso pela primeira vez. E o segundo termo, dv dt, é simplesmente a aceleração, que, quando está multiplicada pela massa, dá a força resultante. Portanto, a gente acabou de encontrar aqui a chamada força de empuxo, que é
R dm dt vezes U. Então, R é massa por unidade de tempo, é a quantidade de matéria, de massa que sai, de combustível que sai por unidade de tempo do foguete, e U é a velocidade com que essa massa é ejetada a partir do foguete, em relação ao foguete. Então, o produto dessas duas coisas tem dimensão de força e a força de empuxo que é exercida sobre o foguete quando o propulsor do foguete funciona. É claro que então agora nós precisamos entender qual é o efeito dessa força sobre o foguete, porque a massa do foguete está diminuindo para que isso aqui possa acontecer. Essa é a chamada primeira equação do foguete. Para calcular a velocidade do foguete, então, a gente volta à equação UdM igual a mdv e isolamos aqui o dv e passamos dv igual a udm sobre m. Se supusermos que U é constante, U é a velocidade de ejeção do combustível, lembre-se, então podemos integrar dos dois lados, ficamos com a integral em dv, que vai de um V inicial até um V final, e note que dm é a massa que o foguete perde no intervalo dt. Então tem um sinal trocado aqui que faz com que a integral seja da massa final para a massa inicial. Podemos fazer essas integrais. A integral do lado esquerdo, a integral em dv é simplesmente v, calculado em v final menos v inicial. E essa integral aqui na massa, a integral de dm sobre m, dá o logaritmo neperiano da massa. Calculado no início, calculado no final. O logaritmo, a diferença dos logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da razão dos argumentos. E essa é a chamada equação do foguete. Então, a diferença de velocidade entre velocidade inicial e final do foguete depende da velocidade de ejeção do combustível e do log da razão entre as massas inicial e final total do foguete mais combustível, né? É muito interessante interpretar a dependência logarítmica com a massa, para mostrar a dificuldade que é você acelerar muito um foguete no espaço usando esse mecanismo. Suponha, por exemplo, que a velocidade inicial seja igual a zero, e que nós tenhamos uma massa, a razão entre a massa inicial e a massa final é igual a 10, por exemplo. Ou seja, o foguete tem uma massa inicial, digamos, 10 toneladas, para exemplificar, e depois de queimar todo o combustível, ele ficou apenas com 1 tonelada. Por exemplo. E você atinge então uma velocidade final, que vai ser a velocidade de ejeção do combustível ln de 10. Né? Se quisermos dobrar a velocidade final, a pergunta é por qual fator devemos multiplicar essa massa inicial, mi. Eu vou escrever então aqui, 2 é a razão entre a velocidade final, caso eu tivesse uma massa mi', que eu quero descobrir quem é, dividido por a velocidade final para uma massa mi, que nós usamos aqui no começo. Então, mi sobre mf igual a 10 nesse exemplo. Então, essa velocidade é o dobro dessa aqui. E aqui nós substituímos quem seria essas velocidades finais. Em um caso é o ln de mi' sobre mf, e no caso de baixo é ln de mi sobre mf. Muito bem, multiplicando isso aqui para cá, a gente obtém então que a equação que determina quem é a massa mi' que teremos que ter para dobrar a velocidade final, satisfaz essa equação aqui. Para resolver, a gente passa esse 2 aqui como expoente do argumento desse logaritmo, tiramos a exponencial dos dois lados, que vai cancelar o logaritmo, por assim dizer, para obter mi' sobre mf igual a mi sobre mf ao quadrado. Como mi sobre mf é igual a 10, 10 ao quadrado dá 100, e portanto a massa mi' que teríamos que ter para dobrar a velocidade final é 100 vezes a massa final. Então, ao invés de 10 toneladas, teríamos que ter 100 toneladas para poder dobrar a velocidade. Se você, pelo mesmo raciocínio, se você quiser triplicar a velocidade final, você teria que ter uma massa inicial 1000 vezes maior do que a massa final. E é por isso que essa dependência logarítmica é muito lenta, cresce muito lentamente com a massa.